Carta aos Hebreus, capítulo 7. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou. A ele, Abraão deu o dízimo de tudo. Seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, depois também Rei de Salém, isto é, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo das melhores despojos. Ora, os descendentes de Levi que recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora também eles tenham saído dos lombos de Abraão. Mas este, cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. E, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Aqui são homens mortais que recebem os dízimos, ali, porém, aquele de quem se dá testemunho de que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou o dízimo por meio de Abraão, pois ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Se, portanto, a perfeição fosse alcançada pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de surgir outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não ser chamado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aquele de quem se dizem essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais serviu ao altar. Porque é evidente que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada falou a respeito de sacerdotes. E isso se torna ainda mais claro quando surge outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, constituído não segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois dele se dá este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, por causa de sua fraqueza e inutilidade, o mandamento anterior é revogado, pois a lei nada levou à perfeição, mas em seu lugar introduz-se uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este o foi com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio que não passa. Por isso, pode salvar perfeitamente aqueles que por ele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tal era o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois isso ele fez de uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, de fato, constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Comentário patrístico. São João Crisóstomo, homilias sobre a Epístola aos Hebreus. São João Crisóstomo contempla neste capítulo a figura de Melquisedeque não como um fim em si mesmo, mas como mistério e figura de Cristo. Ele começa esclarecendo que, quando a Escritura diz que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não significa que ele não tenha realmente nascido ou vivido como homem, mas que a Escritura silencia propositalmente sobre sua origem. Esse silêncio, ensina o santo, não é vazio, é pedagógico e profético. Open quote. A Escritura omitiu sua genealogia para que ele se tornasse imagem daquele que é verdadeiramente sem princípio. Homilia todos sobre Hebreus. Close quote.
Assim, Melquisedeque é apresentado como uma figura que ultrapassa os limites da história visível para apontar para Jesus Cristo, cujo sacerdócio não tem origem humana nem sucessão temporal. A superioridade do sacerdócio de Cristo, Crisóstomo insiste fortemente. O argumento do apóstolo é demonstrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. E ele destaca 2 sinais fundamentais. 1. Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Se Abraão, patriarca e fonte de todo o povo, oferece o dízimo, então reconhece alguém maior que ele. 2. Melquisedeque abençoa Abraão, e como o próprio texto afirma, o inferior é abençoado pelo superior. Logo, conclui Crisóstomo, se Melquisedeque é maior que Abraão, e Abraão contém em si Levi, seus descendentes, então todo o sacerdócio levítico é inferior. Mudança do sacerdócio, mudança da lei. Um ponto central da reflexão do santo é este. Open quote. Se o sacerdócio mudou, necessariamente mudou também a lei. Cf. Hebreus 7, close quote. Crisóstomo explica que isso não significa destruição, mas cumprimento e elevação. A lei antiga era provisória, pedagógica, conduzia ao verdadeiro sacerdote. Mas agora em Cristo temos, não um sacerdote segundo a carne, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Aqui o santo enfatiza algo profundamente teológico. Cristo não é sacerdote porque pertence a uma tribo, mas porque é eternamente vivo. O sacerdócio eterno e perfeito. Ao comentar, tu és sacerdote para sempre, Crisóstomo vê o coração do mistério. Enquanto os sacerdotes antigos eram muitos porque morriam, Cristo é um só, porque vive para sempre. E disso decorre uma consequência espiritual poderosa. Open quote. Ele não apenas vive, mas vive para interceder por nós. Close quote. Ou seja, o sacerdócio de Cristo não é apenas um evento passado, a cruz, mas uma realidade viva e atual. Ele continua sendo mediador diante do Pai. O sacrifício único e definitivo. Sobre o versículo que afirma que Cristo ofereceu a si mesmo uma vez por todas, Crisóstomo é incisivo. Os antigos sacerdotes ofereciam sacrifícios repetidos, sinal de imperfeição. Cristo oferece a si mesmo uma única vez, sinal de perfeição absoluta. Open quote. Onde há repetição, há fraqueza. Onde há plenitude, não há necessidade de repetir. Close quote. Assim, o sacrifício de Cristo não precisa ser renovado, porque é eterno em sua eficácia. Síntese espiritual. São João Crisóstomo conduz o ouvinte a contemplar um sacerdócio sem origem humana, um sacerdote eterno e vivo, um sacrifício único e perfeito, uma mediação constante diante de Deus. E implicitamente ele convida a alma a confiar. Cristo não é apenas alguém que agiu no passado, ele é aquele que agora mesmo intercede por nós diante do Pai. Referência explicada. Autor São João Crisóstomo, século IV, bispo de Constantinopla, reconhecido como um dos maiores pregadores da Igreja. Obra: Homilias sobre a Epístola aos Hebreus, uma série de sermões explicativos, versículo por versículo, usados na liturgia e na catequese dos primeiros cristãos. Essas homilias fazem parte da coleção patrística, conhecida como Patrologia Graeca, coleção de escritos dos padres gregos da Igreja. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.